Um dos momentos mais marcantes do último episódio da segunda temporada de House of the Dragon foi a visão que o Daemon Targaryen teve ao tocar no represeiro em Harrenhal. Nesse momento do episódio, o Daemon viu alguns acontecimentos importantes para o futuro da casa Targaryen e de Westeros em geral, e pôde finalmente decidir que o caminho certo para ele era, na verdade, apoiar Rhaenyra como esposa e rainha dos Sete Reinos e não tentar coroar a si mesmo. Mas o que o Daemon viu nessa visão? E mais importante, esses sonhos proféticos que ele teve fazem sentido quando a gente pensa no lore das Crônicas de Gelo e Fogo? Bom, é isso que a gente vai discutir hoje. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cala a Boca Thiago, e faz tempo que eu não faço essa saudação, hein? Bom, House of the Dragon acabou e nós estamos aqui nos últimos vídeos aí sobre a temporada aqui do canal. Ou seja, logo a gente vai voltar a focar nos livros das crônicas e no nosso eterno martírio, que é esperar pelos ventos do inverno. Mas até lá, ainda existem alguns assuntos que são interessantes e que valem a pena a gente conversar sobre a série e sobre esse período da Dança dos Dragões. E o meu ponto aqui no vídeo não é exatamente explicar para vocês quais foram as visões do Daemon. Óbvio que eu farei isso, vou explicar um pouquinho das visões, mas provavelmente vocês já devem ter visto outros criadores explicando, né, quais foram as visões. O meu ponto aqui é discutir mais se essas visões fazem sentido, pensando no que a série tentou apresentar e qual que foi o objetivo da série em mostrar esse sonho profético pro Daemon. E aqui no vídeo eu provavelmente vou usar esses termos, visões e sonho profético. Eu sei que nesse caso é mais uma visão, porque ele não estava nem dormindo, não foi um sonho, mas aqui eu vou usar como elementos iguais, né, como sinônimos, visão e sonho profético. Mas primeiro, é claro, a gente precisa falar sobre o que o Daemon viu e qual que é o contexto da visão dele. E fica um aviso aqui que esse vídeo fala sobre visões e profecias, e então por conta disso ele tem alguns spoilers, especialmente sobre o destino final do Daemon. Eu tentei evitar dar spoilers, mas eu precisei falar sobre isso, então foi inevitável e fica um aviso aí pra vocês. Bom, rapidamente o contexto da cena das visões. A Alice Rivers aparece à noite pro Daemon, justamente nesse período aí da série em que o Daemon finalmente tinha conseguido reunir o seu exército em Harrenhal, mas havia algumas tensões ali no castelo, até porque o próprio enviado que a Rhaenyra mandou para trazer o Daemon de volta e para tentar entender as intenções deles, sugeriu que o Daemon se voltasse contra a rainha, então ainda havia ali uma incerteza sobre o que esse exército do Daemon iria fazer durante a guerra. E numa noite a Alice Rivers chega pra ele e convoca ele pra ir até o represeiro. Na verdade ela mais avisa que ela estava indo pro represeiro. E quando os dois estão lá, eles têm uma pequena conversa sobre as intenções do Daemon e como ele passou por um processo de mudança enquanto estava ali em Harrenhal, e sobre como aquele castelo sussurra aí prenúncios do futuro. E a Alice Rivers diz que o Daemon finalmente estava pronto pra ver o que aguardava no destino dele, o que aguardava sobre o futuro, porque agora ele tinha deixado de tentar forçar a vontade do mundo para sua própria vontade. E bom, assim que o Daemon toca no represeiro, ele vê as seguintes cenas. Primeiro, um homem de cabelos platinados com uma mancha vermelha no rosto que está emaranhado nas raízes de um represeiro. Então, um corvo com 3 olhos voa a partir desse homem, e quando a gente entra no olho do corvo, o Daemon vê uma floresta escura na neve e um exército de mortos marchando. Na frente, tem um White Walker que encara o Daemon, que encara a tela. Depois a cena corta e vemos um dragão morto. O Daemon parece caminhar entre corpos de um campo de batalha, pisando em poças d'água, até o momento em que ele afunda e parece se afogar em águas escuras. Então, mais uma vez a cena corta e o Daemon vê uma sucessão rápida de imagens. Um cometa vermelho, 3 ovos de dragão em meio a chamas e então uma mulher nua sentada no chão e de costas, com seu corpo marcado pela fuligem, enquanto 3 dragões se levantam pelo seu corpo. Mais uma vez a cena corta e o Daemon está na sala do trono, diante do trono de ferro, e sentado nele está a Rhaenyra. Então uma voz fala pelas costas do Daemon, e é a sua sobrinha, a Rhaelyna. E ela diz: "Não passa de uma história, e você é apenas uma parte nela,
você sabe o seu papel. Então, a visão acaba. E bom, algumas coisas que o Daemon viu são bem óbvias, especialmente para quem já tá mais inteirado aí do lore das Crônicas de Gelo e Fogo. Mas existem alguns detalhes que são discutíveis sobre os significados dessa visão. A primeira visão é com o Corvo de Três Olhos, e a série parece confirmar que o Corvo é de fato o famoso Brynden Rivers, o Lorde Corvo de Sangue, que foi um bastardo Targaryen, que viveu anos depois do Daemon e que era filho do rei Aegon IV, o Indigno, um filho ilegítimo. O Brynden participou ativamente da época das rebeliões Blackfyre, foi um grande opositor dos Blackfyre inclusive, e até mesmo foi mestre dos sussurros e depois mão do rei, servindo a diferentes reis Targaryen. Ele era especialmente famoso por ter uma conexão especial com a magia e foi um grande mestre dos espiões, tanto que as pessoas do povo comum tinham uma frase sobre ele. Elas diziam: "Quantos olhos tem o Lorde Corvo de Sangue? 1000 olhos e mais um." Justamente em referência a ele ter olhos em tudo quanto é lugar, apesar de fisicamente ele ter um olho faltando. Enfim, o Brynden era filho de uma Blackwood e por isso ele tinha tanto sangue valeriano quanto o sangue dos primeiros homens, o que pode explicar de certa forma por que ele tinha uma conexão mágica tão forte. Ele meio que juntava dois tipos diferentes de magia numa pessoa só. Tudo indica que ele foi um vidente verde e um warg, o que é muito raro. E o Brynden acabou indo parar na muralha após ele ter um desentendimento com o rei Aegon V. Na muralha, o Brynden foi o senhor comandante e acabou desaparecendo durante uma missão para lá da muralha. E tudo indica que após desaparecer, ele se tornou o Corvo de Três Olhos que tem guiado Bran pelos livros das crônicas. Inclusive, ele era famoso por ser meio albino e ter uma mancha vermelha no rosto que supostamente lembrava o formato de um corvo, algo que House of the Dragon também mostrou. E mais uma curiosidade é que o Brynden Rivers porta a mesma espada que o Daemon. Ambos foram usuários da Irmã Sombria, né? Que é a espada que o Daemon e o Lorde de Corvo de Sangue usam, que era a espada da Visenya. Inclusive, o Brynden Rivers foi o último portador dessa espada, porque ele levou ela para a muralha e quando ele sumiu, a espada também sumiu com ele. Enfim, a cena do Corvo de Três Olhos é seguida pela cena envolvendo a Longa Noite, com o exército dos mortos caminhando e o White Walker liderando os mortos. Para mim aqui, o principal motivo de aparecer essa cena do Corvo de Sangue é porque a HBO tá tentando conectar House of the Dragon tanto com Game of Thrones, mostrando que a Longa Noite é algo inevitável na história de Westeros e que por isso que é o foco lá em GOT, como também aqui House of the Dragon tá tentando se conectar com o Cavaleiro dos Sete Reinos, a nova série do universo das crônicas que vai ser lançada em 2025 e que pode mostrar o Corvo de Sangue. Na época em que se passa o Cavaleiro dos Sete Reinos, o Brynden já era um membro da corte e, se eu não me engano, durante a época do terceiro conto, ele até já tinha assumido o posto de mão do rei. Então, tudo indica que eles já podem querer mostrar o Corvo de Sangue nessa primeira temporada de Cavaleiro dos Sete Reinos, e por isso eles já conectaram aqui com o episódio 8 de House of the Dragon. Inclusive, não à toa, também no domingo a HBO lançou o primeiro teaser de Cavaleiro dos Sete Reinos, já aproveitando aí o hype final de House of the Dragon. E claro, mostrar os White Walkers também é uma forma de conectar House of the Dragon com Game of Thrones, e do ponto de vista da narrativa, a ideia é que o Daemon perceba que a história dele, essa história do período da dança, é só um pedaço pequeno de uma história muito maior. E de certa forma é por isso que ele também vê a Daenerys Targaryen, que aparece aí como última visão do Daemon. E pra mim, é justamente aqui que a série acaba se perdendo um pouco nessa visão. Eu falei isso no vídeo de review do episódio, mas muita gente falou que a Daenerys aparecer na visão do Daemon era uma confirmação da HBO de que ela seria o príncipe que foi prometido. Primeiro que isso não tem embasamento nenhum na própria cena e nem embasamento nenhum na série de House of the Dragon. No momento nenhum é dito isso ou feito esse link com o príncipe que foi prometido. Em momento nenhum é dito que qualquer coisa da visão do Daemon de que a Daenerys é a princesa que foi prometida. A princípio, o que o Daemon tá vendo aqui é que haverá eventos muito maiores e muito mais importantes no futuro da casa Targaryen do que ele próprio querer ser rei. Afinal, esse foi todo o arco do Daemon na temporada.
Tudo que ele passou em Harrenhal foi para ele perceber que a arrogância dele, a vontade dele em curvar o mundo à sua própria vontade, era algo errado. Foi basicamente um grande tapa na cara dos deuses antigos, para mostrar que ele não é a última bolacha do pacote. Não à toa que é justamente isso que a Helena diz para ele. É tudo uma grande história e você é apenas uma parte dela. E ver a Rhaenyra no trono também não é um sinal místico de que ela é a herdeira legítima. Não foi isso que a cena quis dizer. Inclusive, na primeira temporada, a série já fez isso, colocando a Rhaenyra como herdeira legítima naquele momento em que o veado branco aparece para ela. Então a HBO já fez isso para mostrar que a Rhaenyra é legítima. E eu acho que é algo muito fácil de ser defendido. A Rhaenyra tem mais legitimidade que o Aegon II, apesar de que durante a temporada eu torci muito para que a série equilibrasse mais os dois lados e desse mais motivos pra gente gostar e acreditar nos verdes. Obviamente isso não aconteceu. De qualquer jeito, o ponto todo aqui dessa cena da visão é que quando o Daemon vê aquela pessoa sentada no trono de ferro, no começo ela parece iluminada, mas um pouco desfocada. E quem o Daemon tá tentando ver quem é aquela pessoa, ele não tá se perguntando se é a Rhaenyra ou se é o Aegon II. Ele quer ver ele mesmo sentado no trono de ferro. É isso que ele tá esperando ver. É isso que ele tá esperando que os deuses mostrassem pra ele, que é ele que devia estar sentado no trono de ferro, mas ele não vê ele vê a Rhaenyra. E essa é a confirmação final que o Daemon precisava de entender que ele não tinha que buscar a própria glória, e sim apoiar a Rhaenyra. Esse é o papel dele na história de Westeros. E vale lembrar que toda essa ideia do Daemon ter que apoiar a Rhaenyra é algo bem canônico, já que nos livros o Daemon realmente em momento nenhum deixa de apoiar a Rhaenyra ou até mesmo questiona a legitimidade dela. O Daemon confirma que ele tá do lado da Rhaenyra no momento em que o Viserys morre e é o Daemon que coloca, né, a coroa na cabeça dela. Então isso já estava de certa forma confirmado e a partir desse momento dos livros, o Daemon em momento nenhum questiona ali a Rhaenyra como herdeira, ele sempre continua apoiando ela. Na série eles quiseram trabalhar um pouco mais isso, o que ficou bem enrolado na temporada, mas enfim, pelo menos eles chegaram nessa mesma conclusão. Só que ao mesmo tempo, eu acho que aqui a série perdeu uma enorme oportunidade de trabalhar melhor essas visões que o Daemon teve. A visão do Corvo de Sangue da Longa Noite é bem óbvia e todo mundo entendeu o que significava. O problema maior pra mim é o meio termo dessa visão. Quando o Daemon vê o dragão morto, por exemplo, quando ele caminha pelo campo de batalha e então quando ele afunda na água. Pelo que eu pesquisei, eu vi que a versão oficial para o significado dessas visões do Daemon é que o dragão morto que ele vê é o Caraxes, e então ele tá vendo ali uma batalha representando o exército que ele reuniu nas terras fluviais, e ele afundar na água significaria o final dele, né, onde ele acaba afundando no lago acima, após a batalha acima do Olho de Deus, que é o lago ali próximo de Harrenhal. Mas é aí que eu acho que essa visão falha um pouco. Primeiro porque o dragão que aparece ali na visão não me lembra o Caraxes. Eu não sei se eu tô muito louco, né? Inclusive tô aqui com uma camiseta do Caraxes, mas não me pareceu o Caraxes do dragão morto. Mas enfim, pelo que eu entendi, a versão oficial é que é o Caraxes. Mas o mais estranho pra mim é que se a ideia do Daemon ter essas visões é ele perceber que ele é só uma parte pequena de uma história muito maior, uma história que na verdade é contada lá em Game of Thrones, não faria sentido ele ver os eventos da história Targaryen que não envolvem ele e que preparam pra Game of Thrones? Qual o sentido do Daemon ver a cena do Olho de Deus e depois ver a Daenerys? Qual que é a ligação disso? Qual é a lógica do Daemon ter uma visão sobre a Longa Noite, um evento super importante, aí ele vê a cena da própria morte dele, ou seja, um evento super centrado, super auto-centrado nele, e depois ele vê de novo a Daenerys, que volta a ter relação com a Longa Noite, e que volta a ter relação com eventos muito maiores do que ele. Eu acho que tem um grande problema de conexão nessas visões. E também a parte da Daenerys em si. A série tá dizendo, nessa visão, que a história da casa Targaryen é feita pra acabar na Daenerys, de uma forma assim profética, porque se sim, seria uma tentativa realmente da série dizer que tudo teve que acontecer pra Daenerys nascer, porque ela é a princesa que foi prometida e blá blá blá. Mais uma vez, eu acho que não faz sentido. Não tem lógica pra mim a HBO querer dizer que a Daenerys é a princesa que foi prometida, sendo que a própria HBO escanteou a Daenerys lá na Longa Noite em Game of Thrones. A própria HBO fez a Daenerys e o Jon serem inúteis na batalha contra o Rei da Noite e fizeram tudo ser sobre o Bran e a Arya. E eu concordo aqui plenamente que a Daenerys é a Targaryen mais importante da história de Westeros, e quem acompanha o canal de verdade sabe que apesar de eu não gostar nada da casa Targaryen, nos livros a Daenerys é minha personagem favorita de longe. Inclusive, eu tenho mais vídeos sobre a Daenerys aqui no canal do que sobre qualquer outro assunto dentro das crônicas.
Eu sou bastante fanboy. Só que não tem como a Daenerys ser a princesa que foi prometida dentro das séries, porque Game of Thrones destruiu essa possibilidade. E mais, vamos lembrar que a profecia que House of the Dragon traz para justificar tudo o que está acontecendo, o sonho do Aegon, ela também não se confirma na própria série. Afinal, o sonho do Aegon diz que precisa ter um Targaryen no trono e o reino precisa estar unido contra a Longa Noite. Só que isso não acontece em Game of Thrones. Os vivos vencem a Longa Noite sem ter um Targaryen no trono, com o reino dividido e com a Daenerys mais atrapalhando do que ajudando. Afinal, se a Daenerys tivesse ouvido Tyrion e não tivesse ido para lá da muralha, o Rei da Noite não teria matado e revivido um dragão e não teria quebrado a muralha para os mortos passarem. Ou seja, em Game of Thrones, a Daenerys foi mais cúmplice do Rei da Noite do que qualquer outra coisa. Então, por que a visão do Daemon para na Daenerys? Eu acho que simplesmente foi para conectar com GOT mais uma vez e para fazer um fanservice. Inclusive, o Ryan Condon, o produtor de House of the Dragon, falou sobre essa cena e confirmou que não foi para apontar a Daenerys como Azor Ahai. Foi meio que só pra fazer uma gracinha mesmo. Olhem o que ele disse. Abre aspas. Nós sabemos que o Daemon está vendo a Daenerys naquela cena, mas ele não tem ideia de quem seja. Para ele, poderia ser uma futura filha dele com a Rhaenyra. Nós não estamos tentando fazer nenhuma interpretação de profecia com essa cena. Isso, revelar profecias, é um trabalho do George ao contar a história. Fecha aspas. Ou seja, o Ryan Condon simplesmente confirmou que colocar a Daenerys ali não era uma confirmação profética. Então, mais uma vez, para mim, a cena da Daenerys tem essas duas explicações. Mostrar que existem momentos mais importantes na história Targaryen do que o próprio Daemon e fazer um fanservice. E eu justamente disse que a série perdeu uma oportunidade de fazer algo melhor com essas visões, porque eu acho que faltou o Daemon ver mais cenas da história Targaryen. Porque se a ideia era que o Daemon visse que é tudo algo muito maior do que ele, por que ele não viu isso? Por que ele não viu momentos mais importantes da história ali? Porque, querendo ou não, a Daenerys e o Corvo de Sangue são isso. São momentos e até figuras mais importantes do que o Daemon na história Targaryen. Mas por que ele não viu mais cenas? Por que voltou a ficar centrado nele em alguns momentos? E foi mais ou menos assim que eu interpretei essa visão quando eu vi ela pela primeira vez. Eu achei que o Daemon viu o Corvo de Sangue, representando tanto a Longa Noite quanto as próprias rebeliões Blackfyre, que são momentos importantes da história Targaryen e da história de Westeros. Depois, quando ele vê o dragão morto, eu achei que ele estava vendo a morte dos dragões de forma conceitual, de todos os dragões, e não só o Caraxes. E então, enquanto ele andava pelos corpos ali, pisava nas poças, eu acreditei que poderia significar que ele estaria andando mais ou menos pela Batalha do Tridente, que é justamente o momento de queda da casa Targaryen. Porque aí, nesse caso, se a gente junta tudo, o Daemon tá vendo realmente os momentos mais importantes da história Targaryen. Ele vê um Targaryen que seria o Corvo de Três Olhos e que também conecta com as rebeliões Blackfyre e com a Longa Noite. Depois vê a morte dos dragões, vê a Batalha do Tridente, vê a queda da casa Targaryen, lembrando que o Rhaegar, né, é conhecido como o último dragão e ele morre justamente caindo na água. Então quando o Daemon cai da água, beleza, faz sentido que seja ele também caindo na água na batalha acima do Olho de Deus, mas também poderia representar de alguma forma o Rhaegar, porque o Rhaegar leva um golpe e cai na água. E aí, depois que ele vê o pior momento da casa Targaryen, ele também teria uma visão com a Daenerys, vendo que o tridente não era o fim da casa Targaryen, mas que a Daenerys traria um recomeço para toda essa história e seria ali uma esperança para o futuro. E toda essa minha interpretação faria mais sentido ainda se aquela figura que o Daemon vê perto do represeiro, quando ele está caminhando junto com a Alice Rivers, fosse o Robert Baratheon. O Robert é um paralelo perfeito pro Daemon nesse momento de House of the Dragon, porque o Daemon veria ali um vulto de alguém que era tão forte e tão arrogante quanto ele, mas que é alguém que tomou a coroa para si e que falhou miseravelmente como rei, deixando o reino um completo caos após a sua morte. Ou seja, o Robert seria uma referência perfeita para tudo que o Daemon gostaria de ser e que ele poderia se tornar. Então, quando eu vi o cara passando ali no vulto, eu achei que era o Robert Baratheon e eu fiquei super animado. Achei muito legal, seria uma sacada perfeita da série, só para eu descobrir depois que era para ser um Homem Verde. Cara, pra mim foi completamente ridículo saber que foi um Homem Verde. Eu fico impressionado de como até quando a HBO tenta mostrar mais do lore das crônicas, eles conseguem fazer isso de um jeito um pouco cagado. Um Homem Verde, sério. Qual é a relação do Daemon com os Homens Verdes? Primeiro que assim, eu acho que nunca, nem Game of Thrones e talvez nem House of the Dragon, nunca sequer foi citado um Homem Verde. Segundo, que mesmo nos livros, os Homens Verdes
aparecem pouquíssimos. Na verdade, eles nunca aparecem, eles são pouquíssimos citados. E se eles são pouco citados, qual que é a relação deles com o Daemon? Nenhuma. Para vocês terem noção, no livro Fogo e Sangue, tem literalmente uma citação aos Homens Verdes. Uma. E ela acontece realmente durante a Dança dos Dragões, mas quando o texto está falando não sobre o Daemon, e sim sobre o Adam Velaryon. Olhem o que o livro traz, abre aspas. O dragão era Fumaresia, montado por Sir Adam Velaryon, determinado a provar que nem todos os bastardos são, necessariamente, viramantos. Que melhor forma de fazer isso do que reconquistar Tumbleton dos dois traidores, cuja traição o havia maculado? Os cantores dizem que Sir Adam voara de Porto Real até o Olho de Deus, onde pousou na sagrada Ilha das Caras e se aconselhou com os Homens Verdes. Pesquisadores precisam se ater aos fatos conhecidos. E o que sabemos é que o Sir Adam voou longe e rápido, descendo em castelos grandes e pequenos, cujos senhores fossem leais à rainha, para formar um exército. Fecha aspas. Ou seja, não é nem que eles realmente aparecem nos livros, é simplesmente porque os cantores dizem que o Adam Velaryon foi se consultar com eles. E quem são os Homens Verdes? Eles são antigos sacerdotes dos deuses antigos, que tinham uma relação profunda com os Filhos da Floresta, e que, assim como os Filhos da Floresta, os Homens Verdes teriam sido extintos, e eles teriam passado a viver exclusivamente na Ilha das Caras, que Harrenhal foi construído sob um lago, né, o Olho de Deus, e a Ilha das Caras é justamente o que faz o lago parecer um olho, né? Porque ela fica bem no centro. E os Homens Verdes estariam restritos àquela região. Então sim, eu sei que supostamente os Homens Verdes vivem na Ilha das Caras e que é ali próximo de Harrenhal. E que eles têm essa conexão com os deuses antigos, então por isso que a série fez essa conexão. Mas assim, eles aparecerem do nada, justamente no momento que era pro Daemon ver que a história da casa Targaryen era maior do que ele, aí ele vê um homem verde. E outra, tudo bem que eu sei que os livros dizem que os homens verdes usam de fato roupas de pele e chifres, mas a série precisava colocar chifre de viado, quando justamente os guerreiros da casa Baratheon são famosos por usarem chifres de viado. Não podia colocar um homem verde usando um chifre de boi, de cabra, de bode, da puta que o pariu? Cara, eu fiquei triste. Mas enfim, é House of the Dragon, que nunca perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Enfim, pra mim, o sonho do Daemon foi, ainda assim, né, foi a coisa mais interessante desse episódio 8. Que não foi um episódio muito bom, mas eu particularmente achei a visão dele interessante. E na minha opinião, o arco do Daemon na segunda temporada não foi de todo ruim. Infelizmente foi um arco muito arrastado e pra mim eles podiam ter cortado metade das cenas do Daemon em Harrenhal. Mas eu achei interessante como a série apresentou Harrenhal e como ela apresentou essa relação do castelo com os deuses antigos. Eu vi algumas pessoas dizendo que não tem nada a ver o Daemon ter visões dos deuses antigos porque ele é fogo e sangue. Eu espero que quem falou isso seja alguém que só viu a série, porque nos livros isso não tem nada a ver. Primeiro que é a série que usa essa frase, que eles são, os Targaryen são fogo e sangue, né? Que eles não usam isso nos livros. A Daenerys sabe, ela fala que ela é do sangue do dragão, ela não usa esse termo, eu sou fogo e sangue. Isso é coisa da série. E também é a série que tenta construir essa mitologia Targaryen como se eles fossem muito especiais. Nos livros, os Targaryen se acham especiais, e eles têm características especiais. Mas eles não são a única cultura especial ali de Westeros. E não são a última bolacha do pacote que eles acham que são. Nos livros, a magia valeriana é tão forte quanto a magia dos Filhos da Floresta e dos deuses antigos. E tão forte quanto a magia do R'hllor. Talvez o R'hllor, como sacerdote vermelho, seja ainda mais forte. E então, por isso, não tem nada a ver a ideia de um Targaryen não poder ser impactado pelos deuses antigos. Não existe essa restrição. Não à toa, o próprio Corvo de Três Olhos é um Targaryen. O que acontece é que geralmente os Targaryen não gostavam muito de se misturar com as outras culturas do reino, e os deuses antigos eram muito mais fortes no norte. Então por isso havia pouco contato entre os Targaryen, que ficavam muito mais pro sul, com a galera do norte, dos primeiros homens, que estava muito mais longe. Mas eu achei que a série soube construir tudo isso muito bem. A série falou sobre os represeiros, falou sobre como Harrenhal foi feita, e criou essa conexão do Daemon com os deuses antigos. E eu achei tudo bem justo. Inclusive, pra mim, o Daemon ter essa visão com a Longa Noite e ficar impactado por ela faz muito mais sentido do que o Viserys ou a Rhaenyra ficarem pensando nisso por conta de uma profecia que não foi eles que tiveram, foi uma outra pessoa que teve, e eles nem sabem se essa profecia é verdade ou não. Porém, infelizmente, ao mesmo tempo que eu achei interessante, o arco de Harrenhal ficou muito arrastado, e até nessa última visão, eles acabaram perdendo a oportunidade de fazer algo que explorasse mais o lore das crônicas e fugisse do básico.
Porque eu não sei se vocês perceberam, mas House of the Dragon trata as profecias e visões como algo muito básico e direto, assim. Eles nem tentam criar interpretações e nem tentam fazer ser uma coisa mais trabalhada, assim. É bem direto, assim, em relação ao que eles fazem. Eles realmente não consideram o público muito inteligente. Então, a própria Helena tá o tempo todo soltando spoilers bem direto das coisas que vão acontecer. Então, eles nem tentam trabalhar, ser algo mais sutil ou algo mais profundo, como Game of Thrones fazia e como os livros fazem muito bem. E claro, também não dá pra negar que existem algumas questões que me fazem sempre ter um pé atrás em relação às profecias. Primeiro que nas crônicas as profecias existem, mas elas não são 100% corretas. Muitas vezes a interpretação dessas profecias são terrivelmente mal feitas. Eu sou um grande fã do Stannis Baratheon, e a Melisandre, por exemplo, acredita que o Stannis é o príncipe que foi prometido, né? Que ele é ali o Azor Ahai. Porém, claramente a Melisandre tem vários problemas de interpretar essas profecias. Então, passa muito por essa questão de quem está interpretando. O George R. R. Martin diz, né, que as profecias são sempre difíceis de serem trabalhadas porque elas não podem significar algo direto, porque as pessoas muitas vezes tentam fugir das profecias e acabam cumprindo elas, ou às vezes acham que a profecia significa A, mas significa B, e aí por diante. É uma vibes das visões da Raven, né? Sim, é. Aí ela tenta consertar e daí ela faz tudo errado e no final das contas vai acontecer o que ela viu porque é pra acontecer. É mais ou menos essa ideia, né? Não à toa que geralmente os arcos que envolvem profecias acabam em tragédia. Por exemplo, teve a Fantasma do Coração Alto que provavelmente previu que o Azor Ahai nasceria da descendência lá do rei Jaehaerys II. E por isso ele casa o Aerys com a Rhaella. Só que os dois acabam tendo um casamento completamente infeliz. E isso leva a uma série de consequências, como o Rei Louco ser louco, né? E vai levar à queda da casa Targaryen. O próprio Rhaegar é um cara meio obcecado pelas profecias e provavelmente isso levou ele a sequestrar a Lyanna ou a se envolver com a Lyanna, o que levou à rebelião. Ou seja, profecias são o diabo. E claro, quando você coloca um arco místico, como House of the Dragon tenta fazer, você acaba tirando um pouco o peso de questões mais mundanas, né? Que é a ambição dos personagens. A Rhaenyra, ela é extremamente fraca na série, porque a série não tem coragem de aprofundar as ambições pessoais, mesquinhas, orgulhosas, egocêntricas da Rhaenyra, que toda pessoa tem. E uma pessoa na posição dela, como uma pretendente à rainha, tem muitas dessas ambições, porque ela é uma pessoa no topo do poder. Então, com certeza, ela teria várias ambições políticas que a série não explora para ficar explorando essa coisa do sonho do conquistador. Então isso enfraquece muito a trama mais realista da história. E por fim, eu também já citei aqui algumas vezes sobre o fato essa ideia do Daemon ter visões dos deuses antigos tocando no represeiro. O Jaime Lannister, que não tem sangue dos primeiros homens, não tem sangue Targaryen, ele tem visões também relacionadas aos deuses antigos. Ele tem uma série de visões nos livros que são bem interessantes, e essas visões ele tem porque ele dorme uma noite acima de um toco de represeiro. Então esse contato com o represeiro já faz com que ele tenha visões. E eu tenho um vídeo sobre isso, eu tenho um vídeo sobre a Alice Rivers, falando um pouco sobre ela nos livros e na série. Eu tenho um vídeo sobre o Brynden Rivers também, né, o Corvo de Sangue, e tenho esse vídeo sobre os sonhos proféticos do Jaime, e tenho um vídeo sobre todas as profecias da história. Eu tenho muito vídeo sobre profecia, tenho vídeo sobre sonhos dos dragões, sobre profecias, enfim, sobre as religiões das crônicas, tem muitos vídeos sobre esse lado místico aí da história. Eu vou colocar alguns deles para vocês clicarem aqui, para vocês conferirem. E antes que vocês me perguntem, eu falei dessa camiseta aqui do Caraxes, não é uma publi, eu comprei ela com a caixa da Nerd ao Cubo, e não é nenhuma publi porque eu acho que nem dá mais pra comprar, mas fica a recomendação que o trabalho deles é bom. Não sei se vale a pena assinar o plano integral deles, porque nem sempre vai vir coisas que você gosta, mas se vocês virem que eles têm uma caixa de um assunto que você gosta, Star Wars, Senhor dos Anéis, Marvel, DC, vale a pena comprar porque realmente a qualidade é bem boa. Adorei essa camiseta aqui do Caraxes, que inclusive é o meu dragão favorito aí. Pra não dizer que eu não gosto de nenhum dragão, eu gosto do Caraxes. Mas é isso, pessoal. O vídeo de hoje fica por aqui. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. E eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.